Romanos 10, 1-4. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A preocupação do apóstolo Paulo era com o seu povo, o povo de Israel. Apesar dele ter sido enviado por Deus aos gentios, ele era judeu. E por isso ele se preocupava com a salvação do seu povo. Mas ele diz que, tendo zelo de Deus, eles tinham zelo de Deus, das coisas de Deus, mas não com entendimento. E Paulo explica porquê. Porque não conhecendo a justiça de Deus. Eles não conheciam a justiça de Deus. A justiça de Deus é algo muito importante para nós conhecermos, entendermos, compreendermos. Como é que sabemos que entendemos o que é a justiça de Deus? Os judeus, o povo de Israel, não entendiam, diz Paulo. Eles tinham zelo, mas não entendiam. Eles não conheciam a justiça de Deus. E se não entendermos a justiça de Deus, vamos ficar com a nossa própria justiça. E ao ficarmos com a nossa própria justiça, não nos sujeitamos à justiça de Deus. Ficar com a nossa própria justiça é para aqueles que não entendem, não percebem que a justiça de Deus é uma dádiva. Nunca, mas mesmo nunca, a justiça de Deus é um prémio, uma recompensa. Quando falamos em justiça, falamos de ser alguém sem defeito, ser santo, ser aceite por Deus. Deus, que é puro, santo, justo, não aceita ninguém na sua presença. Ninguém poderá entrar no céu que não seja como Ele, justo. Se quisermos entrar com a nossa própria justiça, não poderemos. Precisamos que Deus nos dê, de graça, a sua justiça. Nos justifique. Para isso, entre muitas outras coisas, porque o assunto da justiça de Deus é vasto, para isso nós precisamos de entender o que é o pecado. Nós precisamos de entender o que é o mérito de Jesus. Todo o mérito está em Jesus e em Jesus apenas. E há um grande sinal na nossa vida se entendemos bem este conceito da justiça de Deus. Sobre o pecado, nós precisamos de entender que 50%, até 70%, ou mesmo 99% de perfeição não chega para ser salvo, para entrar no céu, para entrar à presença de Deus. Só vai entrar aquele que estiver 100% justo, 100% puro, perfeito. Podemos entender isso facilmente quando alguém, por exemplo, assalta um banco e vai diante do juiz e o juiz vai condená-lo e ele vai dizer: foi apenas um assalto, é o primeiro, nunca mais vou fazer igual. Toda a minha vida nunca mais vou assaltar nenhum banco. É apenas um, foi o primeiro e nunca mais vai acontecer. É lógico que esse que diz isso vai preso na mesma. A palavra de Deus diz que quebrar a lei num ponto apenas, mesmo que seja um ponto muito pequeno, é quebrar toda a lei. Para entendermos também a justiça de Deus, temos de entender que todo o mérito é de Jesus. O perdão, a salvação, a bênção, os dons, a vitória, etc., não se merecem. Apenas podem ser recebidos pela fé. E receber a justiça de Deus é algo que nós fazemos pela fé todos os dias. Não é apenas o ser salvo, ser justificado um dia, mas continuar dia a dia a receber de graça a justiça de Deus. Mas para isso nós temos de apresentar a Deus 0%. Se não estivermos nos 0%, nunca vamos receber.
Pois Deus, Ele quer dar 100%. Ele não quer completar com o que falta para chegar aos 100%. Por isso é que Jesus disse: felizes os pobres, ou seja, os pedintes, os que não têm nada a não ser zero, que apresentam a Deus zero. A fé é no mérito de Jesus. Não é na nossa oração que fazemos muito bem feita. A nossa fé não está na nossa oração. A nossa fé está naquele que deu a sua vida por nós, que fez tudo no nosso lugar. Mas ter zero é muito difícil. E por isso temos de batalhar pela fé. A fé totalmente no mérito de Jesus, para cada dia receber a justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aos que rejeitam o conceito da justiça de Deus porque dizem que, se não temos que fazer nada e estamos sempre salvos apenas pelo mérito de Jesus, então vamos pecar à vontade, porque no fim Deus vai nos aceitar, porque é apenas através de Jesus. Esse é um grande sinal de que não entendemos a justiça de Deus. Se pensamos assim, podemos ter a certeza, não entendemos o que é a dádiva da justiça de Deus. O grande sinal que entendemos bem este conceito da justiça de Deus que nos é dada gratuitamente pelo mérito de Jesus é quando há em nós uma constante e profunda gratidão ao Senhor. Ser pobre de espírito, pedinte, não ter nada e por isso receber de Deus tudo, isso não é uma ajuda. Não é uma ajuda que Deus nos dá. Deus nos dá 100%, nos dá tudo. Por isso damos toda a glória a Deus. E não apenas agradecemos, porque Ele nos acrescentou aquilo que nós não tínhamos. A grande dificuldade para vivermos, entendermos, experimentarmos cada dia esta dádiva da justiça de Deus é a confiança em nós mesmos, na nossa experiência. Quando olhamos para o passado, quando queremos merecer, quando achamos que está adquirido, por isso não damos glória a Deus, ou não damos toda a glória a Deus, porque achamos que conseguimos fazer alguma coisa. Essas são as nossas dificuldades. Por isso, a nossa batalha pela fé, batalhar pela fé que um dia nos foi dada, é viver na total dependência da graça de Deus, da justiça que temos gratuitamente, pelo mérito de Cristo, para a nossa salvação.